Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 26 de março de 2025. A gente vai falar sobre tudo o que aconteceu no treino do Internacional. Tem várias informações importantes. Eu estive hoje lá no CT Parque Gigante a manhã inteira, início da tarde. Tem informação importante de bastidor nesse treinamento. O time para o jogo contra o Flamengo foi esboçado pelo técnico Roger Machado. As apresentações que deram que falar de Oscar Romero, Juninho e também Diego Rosa, os reforços colorados que chegaram na reta final da última janela. Teve a gafe do Diego Rosa citando o Grêmio na sua coletiva. A gente também vai abordar esse assunto. E vamos falar do reforço que está negociando com o Internacional e também Roger na seleção. O que existe sobre isso? Porque foi falado hoje nas últimas horas. Eu vou trazer o que eu apurei sobre, o que a gente ouviu sobre esse assunto, tá? Antes, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nenhum conteúdo por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade, com cabeça no lugar. E pra fazer o teu registro, vai pelo link que tá aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo. Por quê? Tô acessando por esse link, me ajuda pra caramba, tá? Vai avisar lá o sueco da KTO que vocês estão acompanhando, estão gostando da plataforma da KTO e estão se inscrevendo aqui pelo canal Lucas Dias Repórter. Bom, gente, vamos lá. Eu quero começar falando do treino do Inter, que foi hoje quase todo ele com portões abertos, tá? Uma outra parte foi com portões fechados. E esse treinamento, eu estava lá acompanhando essa atividade, ela teve diversos detalhes bem importantes pra gente trazer aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Primeiro, Vitão não participou do treino. O Vitão, ele tá com uma virose. Pelo que eu vi, é uma virose leve, então ele não deve desfalcar o time contra o Flamengo, tá? No sábado, 9 horas da noite, lá no Rio de Janeiro. Estarei lá no Rio, vou embarcar amanhã, inclusive, já pro Rio de Janeiro. Vou acompanhar a chegada do Inter na sexta-feira por lá. E ele deve jogar normalmente. Ele teve uma virose e ficou fora do treinamento. O Cleiton Sampaio, que tá se recuperando de um problema no calcanhar, uma lesão no calcanhar. O Tabata, que se recupera de uma lesão na coxa. O Gabriel Carvalho, que se recupera da cirurgia que ele fez na região do quinto metatarso do pé. Uma lesão ali, basicamente, na região do dedo do pé. Os três trabalharam separados do restante do grupo. Ainda estão trabalhando para um retorno. E é bem possível que os três voltem a ficar à disposição do Roger Machado contra o Cruzeiro na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando, os jogadores convocados não estiveram no treino. Rocher, Carboneiro, Borré e Ener Valencia. Mas os quatro estarão amanhã, pela manhã, trabalhando já no CT Parque Gigante e vão ficar à disposição contra o time do Flamengo. Então, Vitão teve uma virose e não treinou. Cleiton Sampaio, Tabata e Gabriel Carvalho separados. E os quatro convocados, Rocher, Borré, Carboneiro e Ener Valencia, voltam aos treinos amanhã. O Roger esboçou um time, quem sabe, para o jogo contra o Flamengo. Era uma atividade que ele separava todo o elenco que estava à disposição, exceto daí, nesse caso, os convocados, o Cleiton Sampaio, o Tabata, o Gabriel Carvalho e o Vitão, que não estavam treinando, nas suas posições. Tinha ali o Kaique Rocha e o Juninho para a zaga de um lado, tinha para o outro lado o Rogel, aí na lateral esquerda tinha o Ramon e o Bernabé como laterais esquerdos, cada um na sua posição, todos os jogadores ali. Então tinha 2, 3 por função. E aí o Roger chamou, vem o primeiro time. E esse primeiro time tinha Aguirre na direita, Rogel e a zaga com Rogel e Juninho, e depois Kaique Rocha, Juninho e Kaique Rocha se revezando, e o Bernabé na esquerda. Fernando o primeiro volante, Bruno Henrique o segundo, Vitinho de um lado, Wesley do outro, Alan Patrick centralizado e o Luca Holanda como centroavante. Coloco parênteses, o Vitão não estava no treino. Então esse time possivelmente tinha Vitão e mais um zagueiro. O Rogel foi o único que não trocou desses zagueiros, então eu acredito que seria Rogel e Vitão, mas eu ainda coloco como dúvida quem vai ser o parceiro do Vitão contra o Flamengo. Rogel ou Juninho, ou quem sabe uma terceira opção, Kaique Rocha, o que eu não acredito. E o atacante só tinha o Luca Holanda, porque o Ener e o Borré estavam nas suas seleções, mas mostra que o Luca talvez esteja na frente do Ricardo Matias hoje na hierarquia do Roger. Então esse time esboçado pelo Roger Machado pode ser o time sim que vai jogar contra o Flamengo no final de semana. Bom, depois do treino, a gente teve 3 apresentações. Aliás, uma delas foi antes do treino. Foi a do Oscar Romero, depois teve o Diego Rosa e o Juninho, os 3 reforços do Inter que chegaram na reta final da última janela, foram apresentados hoje em entrevistas coletivas. Estiveram ao lado aí
do Bisol, do Mazuco, vice de futebol executivo do Inter. O primeiro foi antes do treino, que foi o Oscar Romero, tá? Chegou acompanhado do executivo e do vice de futebol do Internacional. E o meia paraguaio destacou que depois do término do contrato com o Botafogo, quando ele fica livre do mercado, ele talvez tenha demorado esses 2 meses, quase 3, para vir ao Inter, porque ele também aproveitou esse período para curtir a família. Porque ele teve a Libertadores, a conquista da Libertadores pelo Botafogo, do Brasileirão, depois veio o Mundial com o Botafogo lá na Arábia e ele viajou com o grupo, e aí ele volta, termina o contrato, ele não renova com o Botafogo, e ele teve uma filha, que tá agora com 7, 8 meses, e ele precisava ficar um pouco com a família, então talvez por isso ele não tenha fechado tão rapidamente com o Internacional. Mas ele garantiu que ele trabalhou fisicamente nesse tempo e que ele tá pronto fisicamente. Eu até questionei o Oscar Romero se ele sentia ter uma defasagem física em relação ao grupo que realizou uma pré-temporada e ele não, e ele acredita que isso não aconteceu porque ele estava trabalhando e que agora ele está trabalhando normalmente com o restante dos atletas. Ele disse que ele não vem para disputar posição com o Alan Patrick, e sim para somar ao Alan e ao restante do grupo. Tanto que ele diz uma frase que me chamou muita atenção. No vengo para pelear, e sim para aportar. Gostei muito dessa frase, dessa resposta do Oscar Romero. Ele disse também sobre o objetivo de voltar à seleção paraguaia e que o Inter, e jogar bem no Inter, ter minutagem e jogar bem de fato, pode ajudar ele. E também destacou que jogar na meia e disputar posição com o Alan Patrick, nesse caso, é a preferência dele, jogar como um meia. Mas que ele pode jogar como esse meia também aberto pelo lado direito, como fez no Botafogo, no Racing, no Boca, em outros clubes na sua carreira. Depois o Juninho e o Diego Rosa foram apresentados juntos na sala de coletivas do CT Parque Gigante. O Juninho destacou a dificuldade que ele teve para ser liberado pelo Midtjylland da Dinamarca, que ele teve que fazer muitas reuniões com os dinamarqueses para ser liberado, que ele conversava quase que diariamente com o Mazuco, porque o Mazuco, atual executivo do Inter, foi executivo do Curitiba há muitos anos atrás, no começo da sua carreira de executivo, e naquele período o Juninho estava surgindo na base e depois no profissional do Curitiba. Então os dois já tinham relação, se conheciam, e ele disse que o Mazuco ajudou muito nessa negociação. E ele disse que ele está pronto, caso ele precise jogar no sábado contra o Flamengo. A entrevista que mais repercutiu foi a do garoto Diego Rosa, que vem do Lommel, vem do Grupo City, né? Mas vem de um dos clubes do Grupo City, que é o Lommel da Bélgica, passou pelo Bahia também, passou na base pelo Vitória e depois pelo Grêmio, onde teve destaque no cenário nacional e para ir para o mundo internacional. Mas ele comete uma gafe, né? Na primeira resposta, ele diz que ele tá muito feliz de chegar ao Grêmio. Ele vai falar do Grêmio e aí ele já se toca e muda pro Inter. Curiosamente, a Porto Alegre. Então, boa tarde. Eu tô muito feliz de estar aqui no Inter. É uma oportunidade que o Inter tá me dando muito. Gente, não dá pra condenar, é um menino. Deu pra ver durante a coletiva, eu tava na sala de imprensa, que ele é um cara muito retraído, que não gosta muito de falar, sempre com aquele gestual mais assim, ó, desconfortável, enfim. Não dá pra condenar, é um menino, gente. Então, também não vamos fazer uma crise em relação a isso. Aconteceu, passou, bola pra frente. Mas eu gostei muito porque ele falou sobre não ter se adaptado na Europa. Ele disse que teve uma dificuldade porque ele se muda e é vendido pro Grupo City com 18 anos. Então, morar sozinho, morou sempre a vida toda com os pais. Com 18 anos, vai pra Europa morar sozinho, dificuldade na comida, na língua, e que isso foi o principal para ele ter tido dificuldade nesse período no futebol europeu. Quando ele vai para o Bahia, também já do Grupo City, ele destaca que, como ele é baiano, começou a carreira no Vitória, ele teve dificuldade por ser de lá, por ser a terra dele, então ele tinha muita pressão. Tanto que teve um post dele dizendo que queria largar o futebol depois dele ter sido vaiado pelo torcedor do Bahia. Sobre questão dentro das 4 linhas de campo, ele disse que prefere atuar como segundo volante, mas também pode atuar como um meia e como lateral direito. Pode ser um reforço para o Roger na lateral direita. O Diego Rosa, ele disse que ele conversou com o Roger sobre sim gostar e também saber atuar como esse lateral direito. Bom, avançando, tá, gente? Vamos falar aqui de reforços. Por quê? Eu trouxe um vídeo à tarde, depois que terminar esse conteúdo, assistam, que é sobre as entrevistas que o presidente Barcelos deu recentemente, dando alfinetada no diretor do Grêmio e falando sobre 2 reforços. Um deles, ele disse que não viria, que é o Joaquim Correa, atacante argentino de 30 anos, que está terminando o contrato com a Inter de Milão. Ele vai ficar livre no mercado, já passou por seleção de base da Argentina e seleção principal. Ele disse que não vai vir, mas eu falei para vocês no último vídeo. É normal dirigente negar negócio. E esse é o ponto. A informação que vem de lá e que eu confirmei é que o Inter está, sim, negociando a contratação do Joaquim Correa para o meio do ano. Ele tem 30 anos,
vai ficar livre no mercado a partir do dia 1º de julho, termina o contrato no final de junho com a Inter de Milão, e o Inter tem conversas para contratar esse jogador. Tem essas conversas, até porque o Inter sabe que vão ter várias convocações ainda de data FIFA pro Borré e pro Ener Valencia, e que aí só vai ter o Ricardo Matias e o Luca. Vai precisar de um outro nome, como era o Alário, só que o Alário não deu certo, o Inter tá procurando e tá negociando com o Joaquim Correa, tá? A outra situação que eu quero trazer aqui, Roger na seleção. Que história é essa? Todo mundo viu a sova, o massacre que o Brasil tomou da Argentina, sabe que o Dorival cair é praticamente questão de tempo. A informação até o momento é de que o Brasil retomou conversas pelo Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, e que tem alguns outros nomes na mira, e que estão sendo analisados sim. E analisado não quer dizer que a seleção vai contratar ele ou que a seleção está negociando com ele. Wagner Martins, o Vaguinha, trouxe lá em GZH e trouxe também no seu canal, que ele ouviu que Felipe Luiz e Roger Machado são os dois nomes do futebol brasileiro que estão trabalhando nesse momento empregados no Brasil, que a CBF está avaliando também, assim como os outros nomes. Não quer dizer que o Roger seja ficha 1, não quer dizer que o Roger vai ser contratado, nada disso. Ele é um nome muito bem avaliado, assim como o do Felipe Luiz, assim como o do Ancelotti, obviamente, a gente sabe o tamanho do Ancelotti, e outros treinadores. Essa é a informação do Vaguinha. O que eu ouvi, o Roger não foi procurado até o momento pela CBF, inclusive o Vaguinha trouxe que hoje teria uma das reuniões, e eu procurei algumas pessoas que me confirmaram até. Entre hoje e amanhã estão rolando essas conversas da renovação do Roger com o Internacional. Vou ser sincero, eu não acredito na seleção vindo buscar o Roger, mas eu acho que a informação de que o Roger é um dos nomes que interessa e que a seleção gosta muito, eu acho que já é uma baita informação e que mostra o tamanho do trabalho dele no Internacional. O que tu acha sobre isso? Deixa aqui tua opinião nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto pra falar mais do Colorado, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.